Olá, gente, Pai do Senhor, seja bem-vindo à nossa aula aqui no canal. O tema da lição de hoje está falando sobre o corpo e as consequências do pecado. E aí a gente vê que o pecado, ele quebrou a comunhão perfeita entre o homem e Deus. Então, as escolhas, ó, gente, todas as escolhas que a gente faz, gera-se uma consequência. Aqui na introdução, a gente vê o impacto que o pecado causou em toda a humanidade. O ser humano era perfeito, vivia em perfeita comunhão com Deus, no Éden, que era um lugar perfeito, mas por pecar, por tomar escolhas erradas, gerou-se uma consequência que não afetou só eles dois, mas afetou toda a humanidade. Depois do pecado, a gente vê que Adão e Eva sentiu vergonha, medo, culpa, se esconderam. É isso que o pecado faz. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Ele separa o homem da comunhão. Aí a gente vai ver que, de princípio, tudo era bom. Eis que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Porque tudo que Deus faz é bom. Só que Deus, ele sempre dá ao homem o livre-arbítrio. Viver com Cristo é muito bom, mas o homem tem um livre-arbítrio, se quer ou não. Desfrutar do cuidado de Deus hoje é muito bom, mas o homem que decide se ele quer estar debaixo da provisão de Deus ou não. Então a vida desde sempre é uma escolha e o pecado, ele afasta o homem de Deus. Aí a gente vê também que além da separação espiritual, também veio a dor física. O homem agora morre, precisa trabalhar, o corpo sente. Então a gente vai ver aqui na lição o pecado e a dor. O pecado trouxe experiências de dor provocada por fatores espirituais, emocional e físico. Então o homem agora ele sente dor e o corpo do homem padece e volta ao pó da terra. Então o homem ele morre. O envelhecimento é normal do ser humano devido ao pecado. E aí também dando continuidade à velhice, autenticidade e gratidão. Aqui também fala um pouco sobre a velhice, né? Como é importante a gente glorificar a Deus em cada fase da nossa vida e em todas as fases entender que Deus ele está cuidando de tudo. E também fala na lição um pouco sobre a rejeição, né? As pessoas não querem mais aceitar a fase da velhice. Mas a velhice, ela chega, gente, para todos. E aí, como eu falei no começo da lição, a gente vai ver agora, no tópico 2, a responsabilidade humana, o corpo e o livre-arbítrio. Porque a gente tem o livre-arbítrio para fazer todas as nossas escolhas. Aqui também foi uma anotação muito importante. O impacto do pecado de Adão e Eva foi imenso, afetou toda a criação, a humanidade e o relacionamento com Deus. O espiritual, o homem perdeu a comunhão direta com Deus. Existia uma barreira agora porque tinha o pecado. O moral, o homem tem a tendência ao pecado, a chamada natureza pecaminosa. E a física afetou o físico por quê? Porque o homem sente dor, o homem tem doenças, o homem morre, até porque o homem precisa trabalhar agora para sustentar a sua casa. Então é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê que uma escolha afetou toda a área do ser humano. E aí aqui na lição tá falando que a gente, como eu falei, né, pode usar o nosso corpo, a nossa vida, glorificar o Senhor ou também para fazer o mal. Logo depois da queda de Adão e Eva, a gente vê que na Bíblia acontece o primeiro homicídio de Caim e Abel. Ou seja, o homem agora tem uma natureza pecaminosa. O pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Agora a gente enfrenta a nossa natureza carnal. Agora a gente luta contra a nossa carne diariamente. E antes não existia isso, consequências de erro. E também falando um pouco aqui sobre o corpo, né? O nosso corpo também sofre impacto. Embora a gente adore a Deus, saiba que Deus tem poder de curar, libertar, salvar, a gente tá no mundo. Então a gente sofre enfermidade, a gente passa por dores, o nosso corpo padece, o nosso corpo se enfraquece. E tudo isso foi devido ao pecado. Ainda falando sobre enfermidade,
enfermidades. No tópico 3 fala do abatimento à glorificação. Então a gente vê que a obra glorificava a Deus. Devido às suas escolhas, o homem agora paga o preço. Vamos ver aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Veja que versículo forte. O que eu descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Então foi o homem que escolheu se afastar do Senhor. Então, embora a natureza da gente seja pecaminosa, o homem seja completamente afetado pelo pecado, a misericórdia de Deus nos alcançou, nos redimiu. Então, a graça de Deus ainda nos alcança, né? Tá falando aqui sobre as doenças, como eu já falei, o enfado e a canseira. O tópico 3 também fala sobre o corpo glorificado, que é a glorificação. O nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Deus. Então, o pecado de Adão e Eva afetou todos, mas a misericórdia de Deus ainda nos alcança. Mas o que eu aprendo aqui fortemente nessa lição é: todo o erro gera-se uma consequência. Então, vamos analisar. Deus, ele é muito bom, mas ele é justo. O homem vivia em completa comunhão, mas as suas escolhas afetou a sua comunhão com Deus no espiritual, no moral e na parte física. Eu espero que vocês tenham gostado, que a aula seja de bênção para vocês. Não se esqueça de curtir, comentar. Próxima semana tem mais. Um forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor.